Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai conversar sobre a doença do refluxo gastroesofágico, ou simplesmente refluxo, que afeta milhões de brasileiros e vai muito além da azia ou daquela queimação na região do estômago. O problema pode causar tosse crônica, dor no ouvido, sinusite e até sintomas que imitam problemas cardíacos. Com os avanços da medicina, surgem novas formas de diagnóstico, tratamentos mais eficazes e até cirurgias minimamente invasivas. Quem vai explicar tudo isso para a gente é o médico gastroenterologista e endoscopista Dr. Glauco Samarco. Bom dia, Glauco. Bom dia, Prazer te Ricardo. receber aqui no Saúde e Algo Mais para falar de refluxo gastroesofágico, que é relativamente comum, né, Glauco? Muito comum, Ricardo. Bom, primeiramente, bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão relevante aí para a nossa população, viu? Pra você ter uma ideia, Ricardo, a doença do refluxo é a principal causa de consulta no gastroenterologista. É a Ah, primeira causa de consulta no consultório aí do gastroenterologista, do cirurgião do aparelho digestivo, porque ter uma ideia como o assunto é comum, né? 20% mais ou menos da é população bastante, tem né? ou terá refluxo ao longo da vida em algum momento. Explica pra gente o que é esse refluxo, que Nada muita mais é do gente tem que dificuldade de entender, né? sim, sim, o próprio nome já diz. Então é o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago de forma prolongada, de forma inadvertida. Então, todos nós temos um pouquinho de refluxo, um pouco de retorno fisiológico do conteúdo gástrico. Em pequena quantidade, isso não traz sintomas nem nenhuma complicação. Mas a partir de uma certa quantidade, e se esse retorno causa sintomas ou complicações locais, isso sim é a doença do refluxo gastroesofágico. Então é uma doença realmente Até muito porque comum. esse refluxo vem de líquidos mais ácidos, né? Bem mais ácidos do que o esôfago Uhum. está preparado para Sim, receber, não é? geralmente sim, geralmente esse refluxato ele é de um conteúdo mais ácido do estômago. Existe o refluxo não ácido também, que nós vamos falar aqui, o refluxo alcalino, que aí é uma entidade separada, o tratamento é diferente, então a gente precisa de uma abordagem nesse sentido também. Mas a doença, por si só, ela traz um impacto na qualidade de vida enorme, né? Um impacto socioeconômico, o impacto laboral, o impacto de produtividade é enorme. A gente tem estudos americanos mostrando que o impacto socioeconômico é maior até do que doença oncológica, É maior do que impressionante câncer. isso, né? São É. dados que impressionam. E a verdade é que, sim, boa parte dos pacientes apresentam aqueles sintomas clássicos. Olha, eu tenho uma Uhum, azia, eu tenho uma uhum, queimação, piora uhum. quando eu deito após uma Sim, refeição, enfim. sim. Mas nem sempre os sintomas são restritos apenas Uhum. a esses sintomas mais clássicos, né, Sim, Glauco? sim, sim. Realmente a maioria dos pacientes tem pirose, que a gente chama o termo médico pirose, que seria azia, queimação, regurgitação, mas alguns pacientes têm só uma dor torácica, por exemplo, a gente chama de dor torácica não cardíaca, mas muitas vezes é difícil de diferenciar com uma angina, com um infarto agudo do miocárdio. Outros pacientes têm manifestações extraesofágicas ou supraesofágicas, que é o paciente que além de ter sintomas típicos, às vezes tem tosse crônica, rouquidão, laringite de repetição, erosões dentárias, asma ou piora da asma. Então, aí esses pacientes, o manejo é ainda mais difícil, mais desafiador, precisa realmente aí de uma anamnese bem detalhada para saber conduzir melhor esses pacientes, sabe? Agora, quais são as causas do refluxo? As causas é multifatorial, né? Existe sim a predisposição genética, mas todos nós temos o esfíncter esofágico inferior, que é um músculo que fica no final do esôfago, impedindo que o conteúdo do estômago retorne para o esôfago. Esse esfíncter tem que funcionar. Hoje a gente sabe que a principal causa de doença do refluxo é o relaxamento transitório persistente desse esfíncter. Então, esse esfíncter, em alguns pacientes, ele inadvertidamente relaxa no momento que não é para relaxar, e aí o conteúdo do estômago, a depender do que a gente faz, ele acaba voltando ali para o esôfago e provocando o que a gente já disse aqui. Essa é a principal causa. Mas existem fatores predisponentes, então, como a alimentação do indivíduo, se tem alguma falha anatômica no local, como hérnia de hiato,
o uso de alguns medicamentos que enfraquecem o poder desse esfíncter aqui, acabam relaxando esse esfíncter de forma inadvertida. Então, é um problema multifatorial, mas o pilar da fisiopatologia é o relaxamento transitório desse esfíncter esofágico inferior, que é o músculo que impede que o conteúdo do estômago fique voltando para o esôfago. Perfeito. Agora, diante dos sintomas, né, que o paciente apresenta, quais são os meios de confirmar o diagnóstico de um refluxo gastroesofágico? Bom, primeira coisa é uma consulta com o médico especialista, né, com o gastroenterologista, com o cirurgião do aparelho digestivo, colhendo uma anamnese detalhada e vendo se o paciente preenche critérios clínicos para a doença do refluxo. Então, a doença do refluxo não requer exames complementares para o seu diagnóstico se o paciente apresentar sintomas típicos da doença. Então, basta uma consulta com o médico, com o exame físico, que ele vai conseguir constatar a doença. Pode-se até fazer um teste terapêutico no paciente que não tem sinais de alarme, que tem sintomas típicos, com medicação antissecretora para reduzir a acidez do estômago e ver se o paciente responde. Para os pacientes que não respondem ou para os pacientes que ainda têm dúvida diagnóstica, a endoscopia digestiva alta é um dos principais exames ali a serem realizados como primeiro exame, até para se identificar a doença e para fazer diagnósticos diferenciais com outras patologias, com outros problemas que também podem causar sintomas semelhantes, doenças oncológicas e assim por diante. Então, a gente acaba lançando mão da endoscopia como o primeiro exame, não necessariamente na primeira consulta. Então, o médico vai decidir se o paciente precisa ou não da endoscopia, mas é uma ferramenta importante para a gente ver se realmente tem a doença, fazer diagnósticos diferenciais e estadiar a doença, ver o quão grave é, se o paciente já tem alguma complicação da doença do refluxo, por exemplo. A endoscopia por si, ela resolve ou às vezes é preciso lançar a mão da pH-metria, enfim, eu gostaria de falar sobre isso após o intervalo, pode ser? Pode ser, combinado. Fiquem com a gente, já voltamos. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor, com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone
Oncovita 24 horas, atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros, com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cassemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o médico gastroenterologista, Dr. Glauco Samarco, e ele veio aqui para conversar com a gente sobre o refluxo gastroesofágico, essa doença comum e que tem tratamento e que realmente pode melhorar muito a sua qualidade de vida. Glauco, além da endoscopia, preciso às vezes lançar a mão da manometria, da pH-metria, como é que é? Sim, pode ser que sim, depende do caso, né? O médico especialista vai avaliar. A endoscopia mostra erosão, por exemplo, que é uma consequência do refluxo, em 30% dos pacientes. Então, muita gente acha que a endoscopia vai ser totalmente resolutiva, só fazendo a endoscopia digestiva já vai esclarecer o diagnóstico e vai dar para conduzir o paciente em sua plenitude. E não. Na verdade, ela identifica alterações em somente 30% dos pacientes, que é a minoria dos casos. Muitas vezes o paciente acaba tendo que ser submetido a outros exames, como a pH-metria, impedância-pH-metria, manometria esofágica, que são dispositivos utilizados, a gente passa pelo nariz, são sensores que são colocados lá no esôfago para se identificar o refluxo num período de 24 horas. Antigamente a gente só tinha pH-metria, que esses sensores só identificavam refluxo ácido. Hoje a gente já tem a impedância-pH-metria, que identifica refluxo ácido e não ácido, que é o fracamente ácido ou alcalino. E aí, muitas vezes a gente consegue identificar, diagnosticar uma parcela maior dos pacientes usando a impedância e pH-metria, além do score de correlação com sintomas. A gente indica esses exames geralmente para o paciente que não responde ao tratamento, até para saber se ele está respondendo ao uso da medicação ou não, se é um paciente com boa adesão, o que está acontecendo, né? Tem alguns pacientes que têm uma mutação no citocromo lá no fígado que os tornam pouco pobre respondedores ao tratamento medicamentoso. Então, a impedância pH-metria também ajuda nesses casos. E para dúvida diagnóstica, aquele paciente que tem sintomas típicos ou tem sintomas típicos com manifestações extraesofágicas, mas tem uma endoscopia normal, não fechou o diagnóstico para a doença do refluxo, a impedância pH-metria pode ajudar também. Só um detalhe sobre a manometria é um estudo de motilidade do esôfago. Então, a gente reserva a manometria para os pacientes que têm sintomas motores associados, tem dificuldade para engolir, o alimento entala no peito, tem a sensação de que o alimento entala, então a manometria vai auxiliar nesses casos, e o paciente com indicação cirúrgica, o paciente que precisa ser submetido ao tratamento cirúrgico, a manometria vai dar ali informações preciosas para o cirurgião. Glauco, uma curiosidade muito frequente é em relação ao estilo de vida. Até que ponto o estilo de vida pode interferir na evolução do refluxo gastroesofágico? Isso é um tema bem interessante mesmo, muito já foi estudado, tem estudos ainda saindo. Existem as medidas higieno-dietético-posturais, que são super importantes na condução do paciente com doença do refluxo, até para esse paciente conseguir ficar sem o remédio ao longo do tempo. Porque muitas vezes o paciente procura o médico, ele está em crise de doença, faz uma endoscopia, o esôfago está inflamado, tem esofagite erosiva, ele precisa realmente do tratamento medicamentoso durante um período.
Mas o que vai fazer com que ele fique bem depois, sem necessidade de uso de medicamento, é a mudança no estilo de vida. E aí, nesse sentido, o paciente manter-se com um peso saudável, ou seja, se ele tiver sobrepeso ou obesidade, se ele emagrecer, ele vai melhorar. Se ele não deitar depois de comer, ele também vai melhorar muito. Se ele ficar 2 a 3 horas esperando para poder deitar, porque senão, pelo próprio decúbito, pela gravidade, vai favorecer o retorno, vai ter a regurgitação. Elevar a cabeceira da cama num paciente que realmente que é refluidor noturno, que ele é refluidor quando deita, levar a cabeceira 15 centímetros também vai ser bastante decisivo na condução desse paciente ao longo do tempo. Cigarro não tem nenhuma dose saudável, então não fumar, e o consumo moderado de bebida alcoólica também ajuda bastante. Em relação aos alimentos, muito já se estudou, realmente existem alimentos irritativos do esfíncter esofágico inferior, causando relaxamento no esfíncter. É o caso, por exemplo, da cafeína em excesso, dos alimentos gordurosos, doces, alguns carboidratos específicos, mas não é o alimento por si só que causa a doença do refluxo. Então, é o paciente que já é portador da doença, que tem, às vezes, alguma falha anatômica ali na região, que predispõe à doença, e quando faz uso do alimento, acaba sendo um desencadeador de sintomas. Muitas vezes não de piora da pH-metria que nós comentamos. Então, tem estudo mostrando até que o paciente, quando se alimenta com um gatilho conhecido, não piora a pH-metria, mas piora sintomas. Então, a dieta tem que ser seletiva, tem que ser individualizada. Agora, Glauco, a gente, lógico, vai falar na sequência sobre o tratamento, mas antes disso, gostaria de entender quais seriam as complicações de um refluxo gastroesofágico não tratado de forma adequada. Primeiro, o impacto na qualidade de vida, né, que a gente já até mencionou no começo do programa, traz um impacto enorme na qualidade de vida, parece besteira, mas atrapalha o indivíduo para trabalhar, atrapalha na sua vida social, atrapalha no sono. Então, o impacto na qualidade de vida é enorme. Para mim, isso já é uma complicação. Agora, esse esôfago pode se inflamar e essa inflamação gerar uma estenose local, um fechamento do esôfago. Consequentemente, o alimento vai ter cada vez mais dificuldade para descer. Essa estenose pode ficar tão acentuada que o paciente pode precisar de procedimentos endoscópicos para abrir o esôfago, até cirurgia para corrigir. O epitélio do esôfago, o revestimento do esôfago, ele não é preparado para receber essa agressão ácida ao longo do tempo, de forma repetida. Então, ele acaba sendo trocado, esse epitélio, por um epitélio mais resistente, que a gente chama de troca por epitélio escamoso, escamo-colunar, por epitélio colunar, e é isso, um esôfago de Barrett, com metaplasia intestinal, e em última instância, essa metaplasia pode evoluir com câncer de esôfago. Então, aumenta também o risco de adenocarcinoma de esôfago distal, a doença do refluxo. Isso em última instância. Mas sim, também é uma complicação. Algo que precisa estar no radar, né? Precisa estar no radar, com certeza. A gente vai para mais um intervalo e volta para o bloco final, onde a gente vai falar sobre o tratamento do refluxo. Perfeito. Já voltamos, fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados.
Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje o Dr. Glauco Samarco, médico gastroenterologista. E a gente conversa sobre o refluxo gastroesofágico. A gente já falou sobre o diagnóstico, sobre o estilo de vida e o quanto ele impacta na doença. E agora a gente vai falar sobre o tratamento, que afinal de contas é o que todos nós queremos saber. Glauco, o tratamento do refluxo, quais são os pilares da terapêutica aí da doença? Bom, primeira coisa é tirar o paciente da crise. Muitas vezes, quando o paciente procura o gastroenterologista, ele está em crise, ele está sofrendo muito com a doença. A endoscopia, muitas vezes, é identificado ali uma consequência já da doença, como erosões, inflamação do esôfago, uma úlcera, uma estenose, um esôfago de Barrett. Então, a primeira coisa é tratar com medicação antissecretora. Então, são medicamentos que, em última instância, vão aumentar o pH gástrico, deixar o pH mais alcalino. O pH mais alcalino, mesmo o refluxo continuando em parte, ele vai agredir menos o esôfago. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro ponto. O segundo ponto é entender o contexto desse paciente. Entender o contexto no qual ele está inserido, quais são os hábitos de vida que dá para ser corrigidos, hábitos alimentares, muitas vezes o papel de um multiprofissional, o papel de um nutricionista pode ajudar fazendo um bom recordatório alimentar, vendo o que dá para balancear na saúde, na dieta desse paciente. Terceiro ponto são as medidas comportamentais que nós comentamos. Então, se ele tiver sobrepeso ou obesidade, precisa corrigir, ele não pode fumar, ele precisa fazer um consumo mais moderado de bebida alcoólica e identificar os gatilhos alimentares individualmente. Então, em relação à comida gordurosa, a cafeína em excesso, alguns chocolates, extrato de tomate, isso precisa ser individual, identificando se aqueles gatilhos alimentares funcionam como desencadeador de doença, de sintomas naquele paciente. E ele entender que é uma doença que ele vai conviver ao longo da vida, algumas vezes, ele vai precisar saber manejar isso. Fazendo as modificações de estilo de vida, a chance dele melhorar é muito grande, mas a gente precisa do comprometimento do paciente. O paciente tem que saber que ele não vai chegar no consultório, a gente vai passar um remédio milagroso para ele e ele vai ficar totalmente curado. Ele tem que estar envolvido no tratamento, ele tem que estar envolvido na condução da sua doença, que realmente o acompanhará. Não existe uma cura com uma medicação que ele vai usar durante certo período e vai resolver o problema dele. Quando está indicado o tratamento cirúrgico do refluxo?
Classicamente, no paciente que não responde ao tratamento medicamentoso, então o paciente que está fazendo tratamento medicamentoso direitinho, certinho, ele não responde a esse tratamento, ou ele tem uma perspectiva de uso desse tratamento, desse medicamento, por muitos e muitos anos. Ele pode acabar colhendo efeitos colaterais desse medicamento, se ele usar por muitos anos. Então, essas são as indicações clássicas. Mas existem também o paciente que é metabolizador rápido do medicamento, que não responde ao medicamento por um problema intrínseco mesmo, constitucional dele. O paciente que não quer usar a medicação de jeito nenhum, também é uma indicação cirúrgica. Então, a indicação é individual, é seletiva, precisa de uma boa condução para decidir isso. A cirurgia do refluxo teve evoluções importantes nos últimos anos, Glauco? Hoje a fundoplicatura videolaparoscópica é a mais utilizada, né? Então, não abre a barriga, é feita a cirurgia por vídeo, uma cirurgia rápida, com tempo segura, tempo de pós-operatório rápido também, com bons resultados. As novidades foram as cirurgias endoscópicas, então foram surgindo modalidades endoscópicas. Hoje tem várias modalidades endoscópicas em que por exemplo, é emitido energia ali com o próprio aparelho de endoscopia, se faz uma radioablação no local do esfíncter, daquele músculo que a gente comentou que é responsável por fechar o esôfago, e essa inflamação ali gera fibrose e fortalece o esfíncter naquele local, melhorando sim o paciente com doença do refluxo. Existe já a fundoplicatura, entre aspas, a aplicatura endoscópica também, o método TIF, que entra com o dispositivo também pela boca e faz como se fosse uma válvula ali na região, também parece bastante promissor, não requer cirurgia, então não abre a barriga, não fica internado e o paciente tem melhorado, score de sintomas melhoram, pH-metria melhora, parece bastante promissor nesses pacientes também. Tem um anel que é o LINX que tem sido usado, como é que é? Isso, também entra nessas novas modalidades. Então existe essa radioablação que eu falei, que é o Stretta, existe o TIF, que é uma aplicatura endoscópica, esses ímãs da LINX também é feito por videolaparoscopia, é colocado esses ímãs em última instância para promover também uma aplicatura local, promover uma válvula ali, impedindo que o conteúdo do estômago fique voltando para o esôfago. Todas essas tecnologias vieram de forma menos invasiva e para tentar buscar o mesmo resultado da videolaparoscopia. E elas chegam no mesmo patamar de resultado? Ainda não tem estudo de longo prazo para a gente saber como é que o paciente fica, follow-up de longo prazo, mas resultados iniciais são muito bons. É interessante, né? Porque, de um modo geral, a medicina está cada vez menos invasiva, né? Nos seus tratamentos cirúrgicos, e isso é muito importante. O uso da inteligência artificial tem alguma perspectiva no tratamento do refluxo? Eu, particularmente, não utilizo ainda a inteligência artificial, mas eu acredito que perspectiva com certeza tem. A gente sabe alguns scores de risco, paciente que o homem evolui com mais complicações, o homem acima de 50 anos com mais complicações ainda, geralmente por uma menor adesão às mudanças do estilo de vida, mas inteligência artificial fazendo o score, vendo perspectiva de paciente de alto risco, eu ainda não utilizei, mas eu acho que logo virá aí para nos auxiliar, com certeza. Glauco, quero agradecer muito a sua participação aqui no Saúde Algo Mais, foi extremamente importante, esclareceu muitos pontos de curiosidades de quem nos assiste, então muito obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. E lembrando que a inteligência artificial não muda o estilo de vida, hein? Com certeza, paciente. Ela pode até ajudar o cara a mudar, mas ele tem que mudar. É verdade. E eu quero agradecer também a audiência de todos vocês que nos acompanham aqui na TV MS Record diariamente, nesse objetivo que a gente tem de ajudar a melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Um grande abraço, um grande dia a todos.